Fala, concurseiro! E aí, o que vai cair na sua prova? Será que vai cair lei seca? Será que vai cair doutrina? Será que vai cair jurisprudência? O que é isso que eu estou falando? A gente não pode fazer como tem alunos que às vezes chegam com um livro de jurisprudência, estudando para a Polícia Federal, ou alunos que falam, eu nem leio lei seca, eu estudo mais aqui essa doutrina. Pessoal, vamos falar sobre como a gente tem que estudar e qual conteúdo a gente tem que dar ênfase. Segue lá. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou coach de concursos, aprovado em 7 concursos, e hoje eu quero mostrar para vocês os tipos de questões pelo conteúdo. Então, existem 3 tipos de questões. Questão que está cobrando lei seca, aquela questão que cobra exclusivamente o entendimento da lei seca. Se você conseguisse decorar palavra por palavra, você conseguiria resolver a questão, às vezes até sem entender. Essa é o tipo de questão que só cobra a legislação. Tem aquela questão que cobra a doutrina, que tem algum conhecimento de livro, de PDF, dos grandes autores do direito. Então, essas são as questões de doutrina. E, por fim, as questões de jurisprudência, que são aquelas questões que cobram de você, que exigem de você um entendimento de algum tribunal, do STF, do STJ, uma súmula vinculante. Essas são as questões de jurisprudência. O que eu posso dizer para você antes de eu mostrar a análise de uma prova, que eu vou mostrar o que cai de cada um desse tipo de questão? É que a gente precisa concentrar o nosso estudo naquele tipo de questão que mais cai. Se cai mais na legislação, você tem que ficar muito mais na lei seca do que às vezes até na doutrina. Porque se está caindo aquele conteúdo da Constituição, você precisa ler mais a Constituição. Claro, a doutrina vai te ajudar, às vezes, a dar um entendimento para a Constituição. Mas é importante que você foque naquilo. Se cai mais jurisprudência, você vai precisar correr atrás desses entendimentos da jurisprudência, dos informativos. Mas eu já vou antecipar que isso é para os concursos maiores, certo? Os concursos de topo de carreira, juiz, promotor, os concursos muito da área jurídica exigem um pouquinho mais de jurisprudência, certo? Então vamos para a análise aí da prova. Então eu vou trazer para você a prova da Polícia Rodoviária Federal. Eu já fiz a análise ali de questão por questão, o que cai, e eu quero fazer uma análise só com base nesse critério dos tipos de conteúdo que cada uma das questões cobra. Veja, eu peguei aqui só direito, né? Essa análise só está envolvendo a área jurídica da prova, para a gente entender o tipo de cobrança. E a gente vai ver que legislação de trânsito, por exemplo, quase toda a prova, né, toda a prova de legislação de trânsito foi legislação. Se você decorasse a legislação, você conseguia resolver toda a prova de legislação de trânsito. Direito constitucional, mesma coisa. Já direito administrativo, não. E aqui tem uma grande justificativa. Direito administrativo é uma matéria que ela não é codificada. Existe um pouco de direito administrativo ali na 8.112, 9784, né? A Constituição tem alguns dispositivos de direito administrativo, mas mesmo assim você vai precisar muito da doutrina. Então, direito administrativo é uma prova que caiu toda de doutrina. Direito penal teve uma divisão, teve até jurisprudência, né? Teve uma questão lá cobrando, falando um pouco do entendimento do STF sobre um crime, se era crime formal, material, você precisava saber para resolver aquele tipo de questão. Então, aqui caiu um pouquinho de jurisprudência, processo penal assim, super equilibrado, uma legislação, uma doutrina e uma jurisprudência, e legislação especial, 3 de legislação e 2 de doutrina. Veja, o que a gente pode concluir aqui? Se a gente somar aqui, você vai ver que boa parte das questões aqui envolvem legislação. É mais aqui do que 50% da prova. 45, 49, 53 questões de legislação. Jurisprudência, quase nada. Então, assim, você precisa saber a súmula, você precisa saber alguma coisa ou outra, mas não precisa enfocar, como aquela aluna que eu falei para você no começo, que comprou um livro de jurisprudência para estudar para a Polícia Federal. E doutrina cai bem mais que jurisprudência, mas ainda assim é pouco, né? 7, 8, nós temos aí quase 10, 11 questões de doutrina. Então, essa análise é importante. E eu já fiz essa análise de várias provas, eu faço de vez em quando algumas provas. Eu já vi provas como a prova anterior do TJ Paraná, 100% de legislação. E o que eu posso dizer para você é que se você é concurseiro, se você está fazendo provas administrativas, técnicas, de tribunal, até analista mesmo, boa parte das questões que você vai enfrentar é lei seca. Você precisa estar estudando lei seca. Hoje muita gente vai só para o PDF, só para a doutrina, e esquece de sentar e ler o essencial, que é a lei seca. Claro, você não vai poder esquecer a doutrina,
porque a doutrina ela vai te dar base, não vai poder esquecer a jurisprudência, porque de vez em quando cai, mas lembre que o que é mais importante no seu concurso é estudar a lei seca. Eu provei aqui para você por uma prova e resta você aí pegar o teu código, pegar teu vademecum, estudar, marcar a lei seca. Eu sempre trabalho isso com os meus alunos. Gostou desse vídeo? Curta ele, compartilha e deixa no comentário aqui. Você estuda pela lei seca? Você tem o vademecum? Você tem uma lei para você ler? Tem gente que nem tem. Tem muita gente que não tem, anota em qualquer lugar, depois acaba até bagunçando o estudo porque às vezes faz uma anotação no papel, perde. Então, você tem isso daí? Deixa no comentário aí. Vamos bater um papo. Curta, ativa o sininho, compartilha esse vídeo. Me visita lá no Instagram, no Facebook. Vamos bater um papo e bora estudar, pessoal. Valeu!